Fala! E aí galera, tudo bom? Boa tarde. Bom, quero começar essa live aí falando da seguinte questão, né? Esses dias eu tava pensando, né? Falei, putz, cara, eu tô travado em alguma coisa, eu tô travado em alguma coisa. E aí eu fiquei pensando no como fazer essas lives, né? Como fazer esses vídeos, como passar minha experiência pra alguém, sei lá. Eu tava travado, literalmente travado. E aí eu parei assim, né? Aconteceram algumas coisas aí umas semanas atrás que eu parei assim, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer isso de alguma forma, eu tenho que transmitir isso pra alguém. E eu comecei a ver muita gente, assim, que já estão num nível, né, de clarificação, né, de luz, talvez, numa frequência, assim, muito mais alta do que a minha. E eu comecei a olhar essas pessoas e falei assim, putz, cara, mas eu acho que eu não sou bom nisso, né, sei lá. Eu não... Falei assim, cara, já tá ali num nível de clarificação com Deus muito mais alto do que a minha, do que o meu, né? Ou uma pessoa que está num nível de transbordo muito mais alto que o meu. E foi aí que Deus me mostrou o seguinte. Ele falou assim, cara, não é a respeito de você se comparar às pessoas e fazer igual a elas, né? De você ver elas ali e... Pô, cara, eu não consigo. A grande questão de eu começar a fazer isso daqui foi o seguinte. Eu falei assim, cara, eu tô na fase de transformação. E eu falei assim, bom, então eu acredito muito que eu vou pegar essa fase de transformação e nesse nível de frequência que eu tô agora, eu falei assim, bom, eu quero transmitir isso para as pessoas. Dessa forma mesmo, assim, sem produção nenhuma, sem luz nenhuma, sem filtro nenhum, sem ninguém atrás das câmeras. E eu falei assim, eu acho que tem que ser da forma mais crua possível. E óbvio que eu não fiz isso sozinho. Eu não fiz isso sozinho, né? Como eu falei para vocês, uma pessoa que me ajudou muito foi o Felipe Campos, que hoje ele é um irmão assim grande que Deus me deu assim. E ele me clarificou muitas coisas. E ele foi um cara que deu literalmente um pontapé para falar: "Meu, começa a fazer do seu jeito, cara. Você é espontâneo em tantas coisas assim, e isso eu acho que é a melhor forma". E mesmo assim eu relutei para não fazer. Então eu tava travado. Daí eu falei assim, cara, falei assim, não sei, eu preciso ter alguma coisa. Foi aí que teve um dia que eu tava indo trabalhar e aí, cara, eu cheguei no trabalho com uma aflição muito grande. E eu cheguei no trabalho, eu te juro, acho que eu fiquei uns 20 minutos, uma meia hora. E eu peguei e fui embora. E logo depois ele me mandou uma mensagem. E aí ele ligou pra mim, ele falou assim, cara, o que aconteceu, tal? Eu falei assim, meu, não tô me sentindo bem, tal, não sei o que. Ele falou assim, cara, você precisa resolver isso. E ele me falou uma coisa que naquele momento, confesso que não surgiu tanto efeito pra mim assim. Foi o que? Ele falou assim, cara, pense em Jesus. Jesus faria o que você tá fazendo? Aí eu falei, eu lembro exatamente, eu falei, provavelmente não. Provavelmente não, ainda ali relutando, né? Relutando, tipo o Hélios, né? Eu pensando na pessoa, no cavalo, né? Que sou eu. E eu falei assim, cara, não dá, não consigo, olha só. E aí foi aí que eu passei, isso foi numa sexta-feira. Aí eu passei o final de semana inteiro em casa, né? E algumas pessoas vieram falar comigo, algumas pessoas que pensam em pessoas e querem ajudar pessoas, conversaram comigo para me ajudar. Inclusive na segunda-feira veio uma outra pessoa que eu ajudei em algumas coisas, veio falar comigo, me ajudou. E aí eu marquei uma reunião com o Felipe, né, com o sócio dele. A gente conversou, né, e algumas coisas ficaram claras para mim, né? Algumas coisas ficaram claras para mim. E e o grande final disso daí, o grande, vamos dizer assim, arremate disso foi o quê?
foi eu ter visto uma live de uma pessoa que está numa frequência muito mais alta que a minha, e com relação à clarificação e tudo mais. Aí o que essa pessoa colocou como mensagem? Ele falou assim, cara, você tem que ter relacionamentos, tem que trabalhar relacionamento. Uma pessoa que já sabe várias coisas, começou a falar várias coisas a respeito de relacionamento. E eu falei assim, caramba, bicho, eu conheço gente pra caramba. Eu falei, o que esse cara tá falando de relacionamento? E uma das últimas coisas que ele falou foi o seguinte, ele falou assim, cara, você não tem intimidade com Deus. Isso ele tava falando pra todos, né, que estavam assistindo a live. Eu falei, nossa senhora. E eu sou um cara que, assim, para as pessoas que vêm me acompanhando em algumas lives que eu já fiz, alguns vídeos aí, Deus entrou na minha vida quando eu... E aí? Voltou aí, galera? Voltou? Parou de travar? Peraí, vamos ver. Peraí que deu uma bugada aqui. E aí, voltou? E agora? Como é que tá aí, galera? Como é que tá aí? Bom, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Agora voltou? Voltou? E aí? Dá um joinha aí, galera, se voltou. Se vocês puderem aí, dá um sinal de vida. Beleza, fechou. Maravilha. E aí, voltando, né? Eu vi a live desse cara, aí ele falou assim, você tem que ter intimidade com Deus. E você não tem intimidade com Deus. Quando você não tiver intimidade com Deus, se não tiver relacionamento com Deus, você não vai ter com ninguém. Eu falei, Jesus Cristo. Bom, enfim. E aí eu fui buscar o que é isso, né? Eu falei assim, basicamente, galera, eu tenho muito pouco tempo dessa aceitação de Deus, entendo, na minha vida. E várias coisas começaram a fazer sentido, mas mesmo assim, pelos bloqueios que eu ainda tenho, isso eu não tenho vergonha de falar pra ninguém, eu relutando assim pra tentar entender o que é isso. E aí comecei a ler mais a palavra, assim, comecei a ver algumas coisas e, cara, começou a fazer muito sentido. Eu falei assim, cara, como é que eu vou ter intimidade com as pessoas? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas sendo que eu não tenho relação com Deus, que é o nosso Criador? Eu falei, nossa senhora. Gente, isso é bem forte, por quê? Porque quando a gente passa a ter intimidade com o Criador, né, a gente começa a entender todas as coisas. E para vocês que sabem, vocês que estão na live, cara, eu tenho 35 anos de idade. E eu comecei a ter intimidade com Deus, assim, há alguns meses. Alguns meses, isso daí é alguns meses. E Deus, ele me trouxe a uma das coisas que foram mais claras na vida, assim. Deus, ele é luz. Ele é luz que nos traz a clarificação das coisas da vida, tá? Porque, assim, ele começou a entrar na minha vida, na verdade ele começou a entrar na minha vida não, ele sempre esteve na minha vida. Ele sempre esteve na minha vida. Eu é que não aceitava ele, mediante os meus bloqueios, mediante a ficar me baseando em pessoas, me baseando em crenças erradas, né, de dar valor em dinheiro, dar valor em profissão, dar valor em trabalho e esquecer de pessoas, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque em vários momentos na minha vida, como eu citei até nos vídeos anteriores, eu tive vários problemas com a minha família, com os meus familiares, né? Que me bloquearam, que me bloquearam. E eu falei assim, putz, cara, quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, tá errado. Isso começou a afetar demais a minha vida em várias coisas, né? E eu comecei a trazer problemas para cá, né? Bloquear as pessoas aqui de casa. Por quê? Porque eu apontava muito o erro das pessoas, falando que ele estava errado por causa disso, ou porque alguma pessoa tinha que mudar por causa de alguma outra coisa.
Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho uma irmã que ela ficou grávida muito cedo e eu comecei a culpar a minha irmã, comecei a culpar o meu pai, que ele não sabia administrar direito a família, e eu comecei a culpar todo mundo. Comecei a culpar todo mundo, né? E eu falei assim, cara, bom, eu fazia isso aleatoriamente, fazia isso naturalmente, assim, é assim que funciona e vambora, entendeu? Só que quando eu comecei a entender o que que é Deus, né? Eu falo pra vocês, comecei a entender, galera, porque assim, eu não sou nenhum pastor, eu não sou nenhuma pessoa que tem muita coisa clarificada de Deus, não sou um cara que estudou a Bíblia inteira, mas eu comecei a ler algumas coisas da Bíblia, comecei a estudar a Bíblia e começou várias coisas a fazer muito sentido para mim, tá? E uma das coisas nessa fase de transformação que eu estou aprendendo ainda é o quê? O que são valores, o que são os reais valores, tá? Eu acredito que algumas pessoas viram aí uns stories, se não viram não tem problema, mas eu vou comentar com vocês algumas coisas que para mim, quando você joga algumas coisas assim na internet, que hoje é essa via de comunicação que a gente tem aí, que até aqui estou falando com gente que está desde aqui em São Paulo, gente que está trabalhando, gente que está num outro bairro, gente que está aí em outro país, né? Então assim, mediante essa ferramenta, tá? Que tá me trazendo essa liberdade de poder expor isso, principalmente eu acredito assim para as pessoas que podem estar nessa mesma frequência que eu estou, tá? A gente falando de valores, tá? Eu coloquei alguns pontos aí que foram até interessantes do que, tá? Eu fiz algumas perguntas, né, com relação ao que são valores para vocês, entre dinheiro, entre trabalho, entre profissão, né, e pessoas, né? E uma coisa que ficou na minha cabeça assim que gera, né, aquele turbilhão de você pensar, né? E você sentir o que Deus quer transmitir para você e você passar para as pessoas, as coisas se tornam muito mais claras, tá? Então, assim, teve algumas pessoas que responderam, né? É meu trabalho, minha profissão, né? E o que eu posso falar para vocês aí, galera, é o seguinte: se vocês até quiserem aí passar para alguém, né? Apertar a flechinha aí, transmitir para alguma pessoa que você acha que vale a pena dessa pessoa ver essa live. De qualquer forma, eu vou deixar ela gravada, tá? Eu vi que tem uma galera curtindo aí. Obrigado, galera. Vocês estão dando um suporte assim essencial, tá? Então, assim, eu trabalhei para uma empresa, trabalhei para o Cirque du Soleil durante muitos anos. Cirque du Soleil, para quem não sabe, já foi a maior empresa de entretenimento da face da Terra, tá? Inclusive, uma das pessoas que está assistindo aí já trabalhou no Cirque, né? A gente pôde se conhecer em uma das temporadas. E assim, e hoje em dia, cara, teve pessoas que falaram assim, profissão, trabalho, né? E o que eu vi isso, questão de trabalho, valores, né? Valores ali, trabalho, profissão e o Cirque du Soleil. Hoje em dia eu não trabalho mais no Cirque du Soleil, tá? Ele me permitiu ter muitas experiências em várias coisas, tá? Mas hoje em dia o Cirque du Soleil, umas semanas atrás eu vi uma notícia, né? Eu vi umas notícias aí que eles declararam falência, né? E aí, na verdade, eu falei assim, caramba, cara. Cirque du Soleil, para quem não sabe, foi fundado, se eu não me engano, em 1984. Era um cara, ele fazia, né, malabarismo em farol e tudo mais, e o cara criou um império, né? O Cirque du Soleil chegou a ter cerca, se eu não me engano, de 25 shows. Desses 25 shows, eles têm shows de tenda, tem shows de arena e shows fixos, né? Os shows de arena tem estrutura de teatro, shows fixos tem uma estrutura bem, um teatro gigante, tá? Então assim, eu falei, poxa gente, e a galera tá tudo... Eu comecei a pensar assim, em pessoas nesse momento. Comecei a pensar em pessoas nesse momento. Por que eu comecei a pensar em pessoas? Por quê? Porque pessoas ficaram sem emprego, tá? Pessoas ficaram sem trabalho
e consequentemente pessoas ficaram sem dinheiro. Então, ou seja, o real valor ali nessa questão entre dinheiro, entre profissão, entre trabalho, no final acabou caindo o quê? Em pessoas. Em pessoas, que é o que mais vale. Por que é o que mais vale? Né? Eu fico me perguntando. Ou fico me perguntando não. Na verdade, o que mais vale? São pessoas. Por quê? Nós somos imagem e semelhança do Criador. O que é imagem e semelhança? Por que eu falo imagem e semelhança do Criador? Porque Deus criou, né, a terra, o céu, o mar, os animais, as plantas, as verduras e por aí vai. E o ser humano, né, que são as pessoas. Então, galera, o real valor ali nessa última questão aí está nas pessoas, né? Que na atualidade, a gente, com relação ao Covid, com relação a isso que vem acontecendo aí com essa pandemia, né? Hoje tá aparecendo várias pessoas muito mais em lives, né? Inclusive eu, para mostrar para vocês o que é realmente de valor, né? E as pessoas, elas entram nesse real valor, né? Porque a pessoa, quando ela tem uma profissão, ela acha que ela tem uma profissão, mas aquilo ela só está naquilo ali, né? Ela não é aquilo ali, né? A pessoa é o que ela é. E a profissão dela é o que ela está fazendo. E o que ela está fazendo, aquilo ali tem um preço, né? Aquilo ali que ela está executando tem um preço, ela dá um preço, né? Mas a pessoa em si, ela não tem valor. Ela não tem valor. Não é que ela não tem valor de zero, né? É que é imensurável. É imensurável. Esse é o real valor, né? E eu até coloquei umas coisas engraçadas hoje aí, que é o seguinte, né? Eu coloquei ali, eu fui correr hoje, né? Eu já estava programando para fazer essa live, né? Que eu falei assim, bom, putz, né? Vou falar sobre valores, né? Eu falei assim, bom, acho que é bacana falar disso e tal, mas não é o que eu acho, né? E é o que Deus está me mostrando o que é real, né? O que é real. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Primeiro hoje eu fiz uma mentoria, li a Bíblia, aí eu fui me exercitar. E aí quando eu fui me exercitar, eu fui me conectar com a natureza, né? Eu falei assim, bom, vou me conectar com a natureza, né? Me conectar com Deus mais ainda, que, cara, vai sair alguma coisa. Eu nem sabia tudo que eu ia falar. Vou te falar pra vocês até que porque que vocês podem ver que não é uma live profissional, né? Então assim, galera, aí eu voltei, eu falei assim, bom, tá decidido, vamos falar e vai ser isso, né? E eu tô aqui fazendo a live agora aqui com vocês e tá sendo super bacana porque eu consigo ver o meu aprendizado, né? O que Deus está me proporcionando para aprender, para me submeter a fazer, para transmitir isso para as pessoas, tá? E a minha intenção não é realmente assim ter likes, ter vários seguidores, e sim as pessoas reais verem o quanto é importante você se conectar com Deus, você se conectar com a sua alma, você se conectar com o seu Espírito Santo e deixar isso fluir pelo seu corpo, aí vem pela sua voz, pelas suas palavras e pelo que você fala, né? E de alguma forma fazer com que as pessoas, né, entendam isso, né, de alguma forma e transmitam isso para as pessoas, né? Transmitam isso para as pessoas, porque isso é importante a gente conectar de alguma forma, porque as coisas que a gente vive no passado, elas servem como experiência para a gente aplicar no nosso agora, e no momento que a gente está, né? E como vocês podem ver, o meu momento de transformação, ele está sendo muito importante para mim, muito importante para minha família,
né? Como consequência dessa vida seguida a Deus, né? Que é o que mais vale, que é o que mais tem o significado, né? De você se conectar com o seu espírito, com um Deus maior, que ele é tudo, né? E aí, galera, uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu tô aqui falando para vocês, eu coloquei até umas enquetezinhas aí que eu acho legal pra galera participar e tudo mais, né? Que eu coloquei uma ali, o que que você vê, né? Você vê luz, você vê céu, né? Ou você vê a casa, né? Então, assim, o que que Deus é ali na verdade, né? A gente sente isso. O que que Deus é ali na verdade, né? Deus, ele é luz. Ele é luz. E luz é uma coisa que, assim, a gente não vê, né? Mas a gente tem como visão. A gente tem como visão, né? Porque a lâmpada transmite a luz, né? O sol transmite a luz, né? O céu, ele é claro, céu limpo, né? Mas Deus é luz. Deus, ele nos dá, ele é luz, e nós, seres humanos, temos clarificações de entendimento do que ele passa pra gente transmitir isso para as outras pessoas, né? E transmitir para as outras pessoas. E isso vem repercutindo de alguma forma aqui dentro da minha casa, que o que? Eu falei para vocês aí que eu tinha uns problemas, né, de relacionamento, principalmente com o meu irmão, e isso vem se resolvendo aí a cada dia, né? Que as clarificações, elas vêm para te mostrar o processo das coisas, né? E esse processo, ele vem dia após dia, né? E ele não é fácil, ele não é fácil. Ele vai vindo de acordo com o que você aceita dele e o que você deixa fluir com ele, né? E com isso eu quero até ler uma parte aqui do livro da Bíblia, né? Que é o livro de Mateus, né? Que é o Mateus 7, né? Mateus capítulo 7, versículo 3. Que nesse momento assim que eu falei muito né, do irmão, né, que geralmente os problemas que a gente tem, né, a base desses problemas é muito relacionada à nossa família, né, que são as pessoas que estão mais próximas da gente, são as pessoas que estão mais ligadas a gente e mais conectadas. E geralmente são as pessoas que a gente mais aponta os erros, né? Só que daí a gente não olha para a seguinte questão. Vou ler aqui para vocês, tá? E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no meu próprio olho? Hipócrita, olha só que forte isso. Tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. E que isso... O que isso trouxe para mim assim? Eu sempre quis tirar o cisco do olho dos outros, mas basicamente eu nunca tirei a viga do meu. Na verdade eu tirei, comecei a tirar. Foi aí que Deus me mostrou isso e eu falei assim, não, eu vou deixar ele me guiar. Eu vou deixar ele me guiar e vou fazer com que isso seja a força dele. E eu seja simplesmente a pessoa que vai executar da forma que ele me direciona, certo? E aí isso vem com uma clareza, galera, que eu confesso para vocês que assim, hoje em dia vai trazendo resultado em pequenos detalhes, tá? Em pequenos detalhes que vai fazendo toda a diferença, tá? E isso assim eu venho melhorando dia após dia. Né, nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes, né, que Deus vem me clarificando, vem me dando a direção e eu vou fazendo. E é isso, galera. E eu queria dizer para vocês o seguinte, se vocês puderem aí compartilhar, né, eu vi que umas pessoas entraram, deram like aí, eu achei super bacana, né, e
assistam, galera, porque talvez isso daí possa ajudar vocês de alguma forma, possa fazer com que vocês ajudem outras pessoas de alguma forma e vocês consigam seguir o propósito de vocês, né? Que vocês consigam seguir o propósito de vocês da melhor forma possível, deem o seu melhor, tá? E sigam a vida de vocês, respeitando a vocês mesmos, a família de vocês, e que vocês possam transbordar na vida dos outros. Beleza? Bom, galera, é isso. Então a gente vai se falando aí pela internet, a gente vai se vendo aí pelas redes sociais, tá? Quero agradecer aí quem assistiu e a gente vai trabalhando aí com os lives, com os stories. Mandem aí comentários. Tô de coração aberto aí para vocês, beleza? Um grande abraço aí e até a próxima. Valeu!